Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Checkmate. Hoje vamos nos debruçar sobre a realidade e sobre a atualidade a nível nacional, numa altura em que alguns dos nossos comentadores e também alguns portugueses já estão em período de férias. Eu quero dar as boas-vindas à Adélia Gominho, deputada na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira pelo PAN e que é uma estreia aqui no nosso Checkmate, e dar as boas-vindas novamente ao Nuno Antão do PS, que já é um dos nossos comentadores habituais. E vamos já abordar uma questão que foi muito falada na semana que passou e que tem a ver precisamente com a questão das touradas, que é um assunto sensível e que continua a dividir também a opinião dos portugueses. E esta proposta de abolição das touradas voltou ao Parlamento precisamente pela mão do PAN. E curiosamente a votação também aconteceu no mesmo dia em que começou o colete encarnado em Vila Franca de Xira. Não deixa também de ser curioso este facto. No entanto, este projeto para a abolição das touradas foi chumbado pela maioria do Parlamento. Na ocasião, o deputado do PAN, André Silva, afirmou que nenhum partido que se diz progressista e defenda que deve continuar a haver touradas pode dizer que apanhou o comboio do progresso, afirmando que, para a maioria do Parlamento, os falaciosos interesses económicos por trás da tauromaquia valem mais do que os padrões éticos. E referiu-se também que a mesma Assembleia da República, que aprova a legislação a condenar a violência sobre os animais, admite que esta aconteça. Vou começar pela Adélia Gominho, por razões óbvias, uma vez que é representante do PAN no Conselho de Vila Franca de Xira, para explicar qual é a opinião do PAN relativamente a esta matéria e para desmistificar também aqui algumas questões que têm a ver com a posição do PAN também no Conselho de Vila Franca de Xira. Enfim, nas redes sociais também acabou por circular aquela questão que o PAN, uma vez que o Conselho de Vila Franca de Xira tem a tradição tauromáquica, não teria a mesma posição do que o partido a nível nacional. Gostaria que a Adélia explicasse também um bocadinho aqui esta questão. Ok, obrigada, Marta. Bom dia a todos. De facto, houve essa questão. Estive no Parlamento na sexta-feira e ninguém nega que a tauromaquia é, de facto, tradição e pertence, é uma expressão, tem expressões de cultura popular. O que estava em causa na sexta-feira era a abolição das corridas de touros, ou seja, dos espetáculos que são regulamentados pelo chamado RET, que é o Regulamento do Espetáculo Tauromáquico, que são basicamente as corridas de touros, as novilhadas, festivais tauromáquicos e variedades taurinas. Pronto, era isso que estava em causa. O Parlamento assim não o entendeu. Com o PAN votaram os deputados do Bloco de Esquerda, excepto uma abstenção, se me recordo. O PSD votou contra, excepto um deputado. O PEV votou com o PAN, os dois deputados. No PS, houve entre abstenções e votos com o PAN 20 deputados. Penso que, e o PCP que votou contra. A posição do PAN e a minha é absolutamente a mesma em Alverca, em Vila Franca, na Póvoa, em Viana do Castelo, Faro, ou também nos 8 países, únicos países onde existem corridas de touros ainda em 2018. Portanto, essa polémica não faz qualquer sentido, porque eu acho que toda a gente sabe que está no ADN do PAN os espetáculos, lutar contra todos os espetáculos que utilizem animais. Portanto, a minha primeira intervenção em Assembleia Municipal foi precisamente deixar uma recomendação para que não se licenciasse circos com animais selvagens, e, portanto, isso já foi em dezembro, e aí não há qualquer dúvida. O que se passou é que foram buscar palavras que foram ditas num outro contexto, no caso das garreadas de Alverca, em que eu referi que não podiam ser abolidas, obviamente, pelo Presidente da Junta ou pela Junta de Freguesia, e que esse não seria o caminho para evitar que em Alverca voltasse a haver qualquer tipo de espetáculo tauromáquico. E isto porquê? Porque o espetáculo tauromáquico, seja estes que eu referi, sejam os populares, não podem ser abolidos por nem uma junta de freguesia, nem sequer um município. Portanto, o sítio para o fazer tinha sido, na passada sexta-feira, dia 6 de julho, na Assembleia da República, mas os representantes, os deputados portugueses, assim não o entenderam. Portanto, relativamente à posição, é esta. Portanto, para nós,
não há muitas dúvidas, portanto, é sempre falado do ponto de vista do animal, do ponto de vista da cultura, o impacto que tem na economia local, outros impactos que tem na eventual extinção do touro de lide e, portanto, no PAN entendemos, e eu entendo, que numa cultura humanista como é a portuguesa, aliás, temos uma Constituição tendencialmente humanista e, portanto, que estas questões têm que ser abordadas, faz parte do compromisso eleitoral do PAN de 2015, abordar a questão e, portanto, foi esta a altura de levar à Casa da Democracia. Ainda temos mais um ano, sei que haverá novos projetos de lei de outros partidos relativamente à tauromaquia, que não a proibição das corridas de touros, e vamos ver como é que se desenvolve. Como é que vê também aquela questão, que é alguns dos argumentos que também são utilizados para acabar, não com as touradas, mas sim com o financiamento público relativamente às touradas, e esta questão também que tem a ver com o fim da isenção do IVA dos artistas tauromáquicos. A posição do PAN não passará por aqui, não é? Portanto, tem a ver mesmo com a questão do sofrimento animal. E sim, isso são meios para atingir um fim. De facto, sem financiamento público, será pouco provável que as expressões tauromáquicas resistam. Os números indicam-no e, portanto, é sabido. Por acaso, quais números? Agora? Por exemplo, no meu concelho... Só por curiosidade. No meu concelho, a atividade tauromáquica, as largadas de touros, as peras, a promoção de toda a atividade tauromáquica depende do financiamento municipal. É aquele que eu conheço melhor. Portanto, é sobre esse que eu posso do municipal, falar. então, Sim, só para... sim, neste caso. Também, por exemplo, este ano não me recordo, mas nos últimos anos tem havido sempre um subsídio anual para apoiar quem tem o concessionário da Praça de Touros, que por acaso é privado, nem sequer é municipal, e isso tem sucedido. Pronto, entre outros exemplos que poderei dar, tenho outros números. Estávamos a falar desta questão do financiamento. Sim, do financiamento. Pronto, o financiamento é um meio para atingir um fim. De facto, eu penso que o PAN acompanhará essa situação. Não sei que mais projetos ainda poderão chegar até ao fim da legislatura, falta um ano. Mas a questão de fundo mantém-se, porque aqui não estamos só perante a questão economicista. Tem a ver com a questão se é ético ou não, apesar de ser cultural, apesar de ter chegado até julho de 2018, continuar com um espetáculo que, de facto, não representa todos os portugueses, digamos já, porque nem todos os portugueses se sentem representados, colocam em causa o sofrimento de um animal e se é ético mantermos este estado de coisas. Quer dizer, esta discussão, aliás, é preciso que seja dita, que não está apenas em cima da mesa em Portugal, não é? Também tem estado em Espanha, em várias regiões, portanto temos a questão da Catalunha, talvez por razões políticas ou outras, mas de facto não tem havido corridas de touros em Barcelona e até agora não aconteceu nada, pelo menos por causa dessa situação. Temos também, por exemplo, a Presidente do município de Madrid, que decidiu que o município não promove eventos tauromáquicos. Eles fazem-se na mesma, de facto, em Madrid, mas não com a promoção da Câmara Municipal, no caso. Tem havido alterações também em alguns países da América Latina. Estou-me a recordar de uma região do México, da Colômbia, em que algumas regiões, por exemplo, os menores de 18 anos não estão já a participar em eventos tauromáquicos. Aliás, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU fez essa recomendação, se não me falha a memória, em janeiro ou fevereiro de 2014, precisamente ao Estado português, como fez ainda no início deste ano também a Espanha. Portanto, é uma questão muito mais abrangente que a Vila Franca ou Portugal, obviamente. Mas, pelas palavras da Adélia, presumo que não esteja a favor também, tal como aconteceu em Alverca, que, por exemplo, os municípios, esta competência passasse para os municípios e serem os municípios a decidir relativamente a estas questões da tauromaquia, que teriam que passar sempre pelo crivo do Parlamento à Assembleia da República. Eu acho que é um bocadinho ao contrário. Por aquilo que eu tenho lido, são os municípios que não querem essa atribuição. E, portanto, se não a querem, é porque ou temem que, eventualmente, a população de cada local se manifeste,
ou não compreendo. É alegado que é uma questão cultural e que não pode passar para a alçada da municipal. Mas eu não é algo que pode estar em cima da mesa em termos de descentralização, como estão outras matérias, não é? A educação, algumas questões ambientais, a cultura. Vamos ver. Eu não me parece que uma questão desta natureza possa ser feita por referendos locais. Aliás, há municípios que não têm atividade tauromáquica. Uma coisa que não tem, é engraçada, que não tem graça, é cada vez que um município assim o decide, há sempre alguém de fora que vai insistir em fazer um espetáculo tauromáquico. No caso, refiro-me a corridas de touros em praças ambulantes, que já aconteceu em Viana do Castelo e no Norte. Ainda agora mesmo a indústria tauromáquica que diz que não concorda com a posição tomada recentemente pela Câmara Municipal de Póvoa de Varzim, não é? Sim, sim. E, portanto, que sejam no município. Neste momento, quem tem que tomar a decisão pela legislação portuguesa é a Assembleia da República. E, portanto, foi aí que o assunto foi falado. Era o melhor sítio e era o único possível. Vamos ouvir também o Nuno Antão relativamente a esta matéria da tauromaquia e a posição do PS a nível parlamentar. Isso é uma questão sensível. Eu confesso que isto é uma discussão que gera sempre enormes paixões, enorme conflito argumentativo e que, na maior parte dos casos, acaba por até o argumento baixar o nível de tal maneira que as pessoas passam-se a ofender umas às outras. Quer dizer, esta legislatura já foi a terceira vez que falámos sobre a questão da atividade taurina, seja por via do financiamento público, já foi discutido logo no primeiro ano, seja por via do Código Civil, através da dotação, dita assim de forma simplista, da dotação de sensibilidade aos animais, seja agora diretamente com o fim das touradas, a proibição ou a abolição das touradas. E na próxima sessão legislativa, a última, provavelmente vai aparecer qualquer coisa de novo. A pergunta que fica é: o que é que mudou? Porque os parlamentares são os mesmos, os partidos são os mesmos, as posições políticas são as mesmas, mas temos que permanentemente estar a ter esta discussão, que é uma coisa que depois acaba por, ela própria, na repetição, enervar. Enerva dos dois lados, digamos, de quem defende a prática e quem acha que a prática é qualquer coisa que já caiu em desuso e que não se deve realizar. Do lado dos financiamentos públicos, eles, do ponto de vista do qual é o valor económico que a atividade gera, eles são meramente residuais, não é? Quer dizer, têm impacto em concelhos como Vila Franca, mas se for o concelho de Salvaterra, quer dizer, a gente pode fazer uma leitura de os apoios municipais que são dados às comissões de festas, depois acabam por financiar também as largadas de touros, mas estamos a falar, no caso de Salvaterra, são 3.500 euros para cada comissão de festas, há duas que têm largadas, estamos a falar de qualquer coisa de 1.000 euros diretos por ano para a atividade taurina. Não é uma coisa que não tem expressão, nem parece que seja através desse financiamento que a esmagadora maioria da atividade tauromática sobrevive, que não é. Quer dizer, é tudo à volta disso, menos do financiamento público, mas é um argumento que é utilizado, assim como é utilizado o argumento de o fim das touradas e o impacto todo que tem na economia é uma questão residual. Isso vinha escrito no projeto de lei do PAN. O desemprego é residual, o fim das atividades diretas e indiretas com as touradas e com tudo o resto é residual. Tudo isto é residual. A única coisa que não é residual é a representação do próprio PAN. Essa não é residual. É uma afirmação da liberdade democrática do nosso país. E bem, não é? Mas quando nós fazemos as comparações, quer dizer, afinal de contas, o que é residual? Se o desemprego que havia de ser gerado pelo fim das touradas é residual, e estamos a falar de
50 ou 60 mil pessoas que trabalham diretamente com a atividade taurina, direta e indiretamente. O que dizer da representação democrática do PAN? É efetiva. É nesta ponderação do radicalismo, quando se começa a usar os argumentos, que provavelmente nós não temos que estar todos os anos a discutir isto. Mas faz sentido serem os portugueses a decidir ou ir a referendo este tipo de matérias? Eu confesso que não acho que isto divida os portugueses. Não acho. Até porque dos próprios defensores da atividade há muita gente que não concorda com a manutenção das práticas tal qual elas vêm de há uma centena de anos, nomeadamente com tudo aquilo que implica o sofrimento imediato do touro. Não parece que esta seja matéria de divisão dos portugueses. Aliás, isto discute-se 2 ou 3 dias e depois acabou. E agora, daqui ao próximo ano, eu curiosamente, os congressos do Partido Socialista em 2018 e 2016 coincidiram com a discussão desta matéria. E o Partido Socialista fez essa discussão e no dia a seguir nunca mais ninguém... Mas não há divisões no Não há. Há Socialista? posições diferentes, mas no Partido Socialista há posições diferentes em relação a quase todas as matérias. E, aliás, não por acaso, o princípio dos nossos parlamentares é o princípio da liberdade de voto. E nessa liberdade de voto, e por acaso agora aqui com o espírito crítico que nós temos que ter para todos, incluindo para os nossos, não é? Que é o posicionamento da esmagadora maioria dos deputados a favor ou que são contra as abolições, neste caso a abolição direta das touradas, são posicionamentos de quem toma as suas posições por um conjunto mais variado de razões, uns porque aquilo não choca, outros porque vivem intensamente as suas regiões e nas suas regiões isso é uma atividade com peso social. Mas tomam as suas posições e elas estão tomadas. Quer dizer, aquilo que nós vemos sobre os outros deputados, incluindo os do Partido Socialista, que votaram a favor do projeto do PAN, é que para o ano cá estaremos outra vez. É de insistência em insistência a propósito de qualquer coisa que nós percebemos por simpatia, mas insistir no quê? A cultura, a tradição portuguesa não é uma coisa que a gente agora menospreze. Nem o setor em si e as pessoas que acreditam naquilo que fazem é qualquer coisa de desprezável. Nós, em 2017, foi implementado pela primeira vez o orçamento participativo, que houve um conjunto significativo de projetos que foram apresentados e depois foram submetidos a uma votação online, e houve 2 projetos relacionados com a cultura, com a história, com a preservação, que venceram. Um teve 5 mil e tiveram os 2 basicamente as mesmas votações, à volta dos 5 mil votos, tiveram os 2. Um dos projetos vencedores é um projeto que dá por nome de Tauromaquia, Património Cultural de Portugal, que foi promovido. E agora, entretanto, depois de ter vencido a votação, já foi assinado um protocolo entre a Direção-Geral do Património Cultural e o Centro de Investigação de Estudos de Sociologia do ISCTE, do Instituto Universitário de Lisboa. Nós não estamos propriamente a falar de entidades que vivem há 2 ou 3 séculos atrás. Não é? Quer dizer, isto, ou estamos todos, vivemos todos noutro mundo, não é? E achamos que isto é de tal maneira bárbaro que insistimos com isto, ou então não é bem assim. Por isso é que estarmos permanentemente a discutir isto, quer dizer, vamos continuar a discutir, vamos continuar a argumentar, vamos continuar a contrapor leituras de um lado e do outro, de quem concorda ou quem não concorda, ou quem defende e quem deixa de defender. A preservação dos direitos dos animais não é um património exclusivo de quem é contra as touradas. Quer dizer, pessoas que gostam de tauromaquia e que também defendem os direitos dos animais. A coisa não é incompatível com a outra. Mas achas que há aqui... esta é uma tradição que terá continuidade? Eu, por acaso, estive há pouco a ver um artigo de opinião que fala numa renovação geracional e que essa renovação geracional poderá fazer com que
a tauromaquia por isso simplesmente deixe de interessar. Sim, provavelmente isso vai acontecer mesmo, não é? Mas um dia os direitos das mulheres também vão ser iguais aos direitos dos homens. E nós não resignamos também só propriamente a isso, não é? Porque as coisas vão um dia acontecer. O facto de novas gerações olharem para a história de forma diferente leva-as também a modificar o presente, não é? E há hoje um conjunto de técnicas, vou chamar assim, ou técnicas, ou de estratégias, ou de formas de divertimento e de espetáculo que não implicam tanto sofrimento no animal. E a indústria, para vingar no futuro, vai ter que se adaptar a esta realidade também. E provavelmente é por aí o caminho. Agora não sei, provavelmente não é muito agradável para quem o argumento não é muito agradável, mas eu próprio também o estranho. Nós tivemos, na última década, um ciclo de decadência do número de espectadores das touradas. Pronto, é o que se consegue como implica venda de bilhetes, implica registro, consegue-se perceber isso, não é? Nós nas largadas, no colete encarnado, no colete verde, Barreto Verde, em Salvaterra, em Benavente, agora também em Almeirim, em Santarém, quer dizer, é difícil de perceber quantas dezenas de milhares de pessoas participam nos eventos à volta, nomeadamente das largadas de touros. Mas as corridas de touros vinham em declínio, o número de espectadores. Os últimos 2 anos já representam uma inversão. Isto significa que houve também, por parte dos empresários, uma tentativa de qualificar o espetáculo. E nesse processo de qualificação do espetáculo vai ter que se minimizar aquilo que aparentemente, como não há propriamente certezas sobre isto, aquilo que aparentemente representa só sofrimento para o animal. Só sofrimento. Também representa sofrimento, mas nessa evolução nós vamos, provavelmente, em vez de serem 48, salvo erros, municípios com atividade taurina. 44. No país vão provavelmente ficarmos com, efetivamente, esta zona ribadejana e ali mais meia dúzia de sítios no Alentejo, onde será possível preservar esta atividade, e o resto do país acabará por, naturalmente, deixar de haver corridas, e por isso também por esse motivo já não precisa de radicalizar tanto o posicionamento. E com radicalizar quer dizer estarmos permanentemente a insistir no fim das coisas, até porque às 2 por 3 estamos a agredir concidadãos nossos, não temos necessidade de estar permanentemente a fazer isso. O meu receio não é tanto o nível de argumentação que é usado por parte de quem, na defesa dos animais, é contra este tipo de atividades. O meu receio é precisamente ao contrário, não é? É que quem é a favor depois transforme e radicalize em demasia, nomeadamente com expressão da violência física, quem é contra as touradas. Isso já aconteceu várias vezes. E a insistência, a permanente insistência num assunto em que a estabilidade política, aquilo que nos diz é que não vai haver alteração. Pode haver mais um voto num grupo parlamentar, menos um voto noutro. Depois sabemos que ali Bloco e PC, consoante que apresentam um ou outro, ou apresentam coisas, depois vão votando de uma maneira ou de outra. Mas, quer dizer, está estabilizado e vai estar estabilizado do ponto de vista na Assembleia da República, provavelmente nos próximos 100 anos. Não vai haver condições para nenhum tipo de proibição deste género. E por isso que temos que encontrar outras formas. Até porque eu sou a favor da atividade, mas não sou nenhum fundamentalista. No entanto, o PAN não vai desistir, não vai esperar 100 anos para continuar com esta matéria. Eu, pelo menos daqui a 100 anos, não estar cá. Primeiro, só aqui umas notas que tomei. De facto, esta questão da estatística da atividade tauromáquica, é preciso dizer que a estatística é feita pela IGAC, pela Inspeção-Geral da Atividade Cultural, apenas para aqueles espetáculos que são do referido RET, que ocorrem em praça, e que, curiosamente, são os únicos em Portugal que não são feitos pelo Instituto Nacional de Estatística e não são feitos por bilheteira, são a olho, literalmente.
Portanto, os inspectores do IGAC vão ao evento, têm um papel em que preenchem meia casa, 3/4, e é assim. E depois existe uma média, umas medidas para as praças ambulantes, e, portanto, é por aí. Portanto, as estatísticas não são assim tão fiáveis quanto isso. O que não deixa de ser curioso, porque é a única atividade onde tal acontece. Depois, foi aqui dito que até as pessoas que defendem a atividade tauromáquica tendem realmente a procurar adaptações. Acontece que tem sido dito, e erradamente, que esta coisa da moda, que é uma moda, a proteção dos animais, e é uma coisa muito recente e não sei o quê, não é verdade. Portugal tem uma lei de proteção dos animais há 23 anos. O PAN só existe desde 2011. A lei é o Decreto-Lei 92/95, se não estou em erro, que determina um certo tipo de comportamentos que são inadmissíveis, uma vez que infligem sofrimento desnecessário ao animal. Tanto assim é que existe uma linha nessa lei que diz alto que de tudo isto é verdade, excepto para as touradas. Ou seja, o legislador, ao dizer isto, aceita que de facto está em causa maus tratos a animais, mas porque são na arena, que são tradição, são legítimos, chamemos-lhe assim. Acontece que quem realmente se quer adaptar, na verdade já teve 23 anos para o ir fazendo aos poucos, e até hoje não me parece que tenha havido grandes passos por aí. Depois foi falado nas comissões de festas e, de facto, estes apoios, e como o Nuno diz, em alguns sítios poderá ser residual, até porque na maior parte do país as festas são organizadas ou por mordomos ou comissões de festas ou com que quer que seja. Em Vila Franca isso não acontece. Atenção, em Vila Franca as festas, os eventos tauromáquicos são inteira e exclusiva responsabilidade, organizados, financiados pelo município. Portanto, é uma situação diferente e, portanto, não são 1.000 euros nem 3.000 euros, são, disse o Sr. Presidente da Câmara, ainda há 2 semanas, 270 o caso de Vila Franca, mais 2 ou 3 270 mil euros, mesmo para um orçamento como o de Vila Franca, que não se pode comparar, obviamente, a outros no Ribatejo, não é? Até porque nós somos da Grande Lisboa, temos mais população, temos um orçamento completamente distinto. Mesmo assim, não é negligenciável. O que é que aconteceu desde a última vez que foi falado? Aconteceu o Estatuto Jurídico do Animal, precisamente. E, portanto, neste momento, os animais são aquilo que chamemos-lhe assim uma terceira via. Não são pessoas, obviamente, nunca serão, não podem ser, mas também não são uma coisa à vista do Código Civil. Portanto, essa é a grande diferença. Pronto, de qualquer maneira, também convém dizer que é verdade que o assunto tem sido discutido, mas um projeto de lei para a proibição foi a primeira vez em Portugal. Portanto, nunca existiu. Foi a primeira vez, chegámos a 2018. Já existiu há uns anos atrás, as corridas já foram proibidas em Portugal, não é? Sim, mas isso, se formos por aí, já foram proibidas em Portugal por 4 vezes. Sim. E depois, no Estado Novo, voltaram e voltámos a ter novas praças de touros pelo norte do país e noutras circunstâncias. Foi aqui referido também o desemprego. Bom, se os dados que eu procurei, que são mais ou menos públicos, estão corretos, existem em Portugal cerca de 120 ganadarias, com uma média de 3 trabalhadores cada uma. E, portanto, estas ganadarias não só não vivem nem de perto nem de longe, exclusivamente da produção ou da criação, chamemos-lhe assim, de touros de lide, que são aqueles que é o touro bravo destinado para as corridas de touros, não é? E, portanto, isso o desemprego, ser ou não, de qualquer maneira, existem muitos portugueses que desde 2008 e 2009 tiveram que mudar radicalmente de vida também e hoje fazem coisas que não faziam em 2008, portanto a mudança faz parte da vida. Aliás, eu tirei aqui para se ver até que ponto, uma frase que vem no jornal O Mirante, não é desta semana, é da semana passada, é de julho, em que um senhor que é campino e que até é relativamente jovem, porque só tem 53 anos de idade, homenageado sim, no colete. Pronto, que diz: hoje o trabalho de qualquer campino é também feito com máquinas. De antes, para 70 cabeças de gado havia 3 homens. Hoje guardam-se 200 animais com um homem.
há novos mecanismos e novas soluções. Portanto, mesmo aqui, o emprego, as pessoas, estas ganadarias vivem da produção agrícola, o sobrado vai-se manter na mesma sem a criação de touros exclusivamente de lead. Só mais uma coisinha que não posso deixar passar, é o facto do orçamento participativo português do ano passado, que foi aqui referido. De facto, o orçamento participativo, que neste momento está a decorrer a votação de 2018, divide-se, foi a primeira vez o ano passado, em projetos nacionais e projetos de âmbito regional. A pessoa vota no nacional, vota num regional e tem uns valores máximos enquadráveis para cada projeto. É preciso dizer que o projeto da tauromaquia para todos, o tal que está no ISCTE, porque também até penso que foi apresentado por um professor do ISCTE, de Vila Franca. Portanto, para poder a tudo, o Centro de Estudos. Ok. Portanto, também acaba por estar ligado. Portanto, esse terreno. projeto não ficou em primeiro lugar. Esse projeto ficou em segundo lugar e nem sequer cabia no valor que estava estipulado. E, portanto, não sei o que é que aconteceu de um dia para o outro, do dia 14 para 15 de setembro, ou 13 para 14. A questão aqui não é o primeiro ou o segundo lugar, eram 2 projetos aprovados. Mas não é verdade, é verdade. Mas, repare, o outro projeto não teve autarcas a apelar ao voto, nem em arenas. Foi uma coisa... Se calhar há algumas pessoas que deviam ser aqui um bocadinho mais equidistantes. Se a questão divide as pessoas, pelo menos quem as representa... A investigação não divide ninguém. Não, mas eu falo das pessoas que não, mas o fizeram projeto em concreto tem a ver com tem, o estúdio e o registro histórico, não é propriamente... mas isso já há anos que se fala. Não portanto, é propriamente... Ele até já deve estar a ser feito há muito tempo, portanto, penso eu, porque há muitos municípios que já têm, há muitos municípios que já têm este património. E, portanto, pode-se fazer o registro. A história não morre de fazer os registros de tudo o que fazemos, nem temos que nos envergonhar de histórias passadas. Agora, há um momento em que algumas práticas passam a ser história. E eu estou convencido que as corridas de touros passaram a ser história. Vamos terminar esta questão. Deixe-me só aqui dizer uma coisa, porque reduzir a questão do desemprego às ganaderias é uma redução abrupta sobre toda a atividade taurina e toda a atividade que era influenciada pelo fim das touradas, não é? Isso é só uma parte. Só uma parte. Não é? Depois temos o lado dos cavalos e depois temos o lado humano também, que tem a ver com os cavaleiros, com os banderilheiros, com os emboladores, com quem faz as botas, com quem faz... Muito poucos vivem exclusivo disso. Muitos poucos, pronto, então, exatamente, então... Mas a preocupação com os poucos, ou com o pouco gado bravo que existe, se compararmos, por exemplo, com as cabeças o gado para fazer leite, ou com a pecuária, também é um valor residual, quer dizer, se a mesma preocupação que o PAN tem com o desemprego residual, também, quer dizer, a preocupação animal também é residual, pois não é esse o argumento, não é? E eu disse isso, escrevi, já disse isso aqui também no debate e tive a oportunidade de escrever essa opinião. O PAN perdeu uma boa oportunidade de apresentar também um plano de reconversão da atividade destas pessoas. Estas pessoas, quando nós acabamos, quer dizer, eu vou dar aqui um exemplo por exagero. Se agora, de um momento para o outro, por um absurdo, a Assembleia da República decidisse acabar com a atividade dos cameramanes, tinha que criar um plano de formação para estas pessoas. Dizer, vocês agora não podem fazer essa atividade, está aqui um leque de outras atividades em que vocês são apoiados para reconverterem a vossa atividade. E o PAN limitou-se a dizer assim, eu vou usar uma expressão exagerada. Bem, as pessoas que trabalham nisso que se lixem, os animais é que não, é que a gente os tem que preservar. Quer dizer, isto não é uma coisa, uma comparação entre uma coisa e outra. Não se lixem os animais, porque a gente não quer que isso aconteça, mas também que não se lixem as pessoas. Não é? E não fazendo isto, podem fazer outra coisa qualquer. E é neste sentido que, para o projeto de lei, foi uma oportunidade desperdiçada e um nível de prioridades esquisito, vamos dizer assim. Porque não se preocupar com as pessoas e com as famílias e com todo o ambiente à volta desta atividade, classificando como residual, foi como eu próprio usei esta questão estatística, não é? De uma atividade que tem, ainda que ele seja feito da forma como disse, 500 mil de espectadores, em média, nos últimos 15 anos.
Já teve mais, já teve menos, já teve sim, muito mas as menos, estatísticas já teve muito menos, está a subir novamente para uma força partidária que tem 20 mil, não é? 75 mil. Não, aqui o deputado eleito, que esta coisa depois... Está bem, mas isso tem a ver com o sim. sistema. Não é? Pois, está bem, tem a ver Pois com o sistema, mas a sim, representação sim. resulta, Ok. resulta daí, não é? Algo Quer dizer, a alterar. nós não podemos, isto não é argumento, Sim, não é sim. argumento Sim. válido para a discussão, mas não devíamos, os debates deviam ser mais ou menos como nós os estamos a ter aqui, com serenidade, onde não estamos a argumentar com tudo aquilo que temos para dizer, mas estamos a fazê-lo de forma serena, não é? E isso também faz falta a esta discussão, porque imediatamente ela se radicaliza e então nas redes sociais é uma coisa assustadora, a forma como toda a gente se começa logo a tratar mal uns aos outros, não é? E isso, daí resulta essa imagem de que o país está dividido. Eu, por acaso, não acredito que o país esteja dividido nestas matérias. Não faz sentido acabar com a isenção relativamente ao IVA dos artistas taromáquicos? Mas então acabe-se com as isenções todas para o conjunto de atividades que estão enquadradas no código do IVA, onde estão quem desenvolve essas atividades. A questão está a lei é uma coisa abstrata, não é? Como se costuma dizer, e segue, é abstrata e não é destinada especificamente a uma só atividade. Como disse, nós provavelmente teremos que procurar formas de modernizar esta atividade por forma a preservarmos a identidade de muita gente e de algumas regiões do nosso país e que esta preservação seja compatível com o bem-estar animal. Queira isso dizer o que quiser. Eu também não tenho certezas nenhumas sobre a definição do conceito de bem-estar animal, porque se falarmos de cães e gatos, eu sou capaz de perceber, se falarmos de touros, ainda vou lá, sou capaz de chegar quase lá, mas quando passamos para ovelhas, cabras, porcos e coisas, já não sou capaz de classificar esta questão do bem-estar animal. Por isso, para concluir, senão passa aqui o debate todo a falar sobre esta matéria, acho que há caminho a fazer. E entre prós e contras, provavelmente ganharíamos muito se falássemos mais vezes uns com os outros, se não se radicalizasse as posições e se encontrasse forma de preservar o património, e aqui também estou a falar do património físico, nomeadamente algumas das praças de touros que nós temos que são monumentos do nosso país, que os modernizássemos e que modernizássemos a atividade de forma a manter uma tradição e uma cultura de uma parte da nossa população, compatibilizando-a com o bem-estar animal, mas e que daqui não represente perda para ninguém. Para ninguém, e quando digo ninguém, são os humanos e os animais. Vamos avançar. E é possível fazer isso. Adélia, para terminarmos e avançarmos, só para terminar ainda relativamente a esta matéria, não sei se quer fazer mais algum comentário. De preservar, são situações distintas. Uma questão é a parte monumental das praças de touros, e quer dizer, algumas têm interesse estético e histórico que devem ser preservadas. Outras, cada dono, cada proprietário, cada comunidade decidirá por si, obviamente, não é? E, portanto, que sejam reconvertidas para nunca mais haver corridas de touros. Vamos avançar então para... Algumas já foram, não é? Para outra questão que tem a ver com a poluição e com o Rio Tejo. O Governo aprovou em Conselho de Ministros o plano de ação Tejo Limpo, que vai permitir então aprofundar o conhecimento da situação da bacia hidrográfica do rio, de forma a evitar episódios de poluição no futuro. Segundo o Ministro do Ambiente, o plano representa um investimento de 2,5 milhões de euros e é a terceira fase de um plano que tem vindo a ser levado a cabo desde o início do ano. No entanto, e curiosamente, no dia 9 de julho, no Conselho de Alcochete, houve mais um registro de centenas de peixes mortos. Eu vou começar pela Adélia. Enfim, qual é a sua opinião relativamente a este plano de ação que está a ser levado a cabo pelo Governo e, por outro lado, tentar perceber se é o suficiente para acabar com estes fenómenos, com esta poluição no rio?
Eu vejo, obviamente, com bons olhos, não vejo que haja nenhum português que não veja com bons olhos, finalmente, se investir um pouco mais em preservar aquilo que é de todos, porque são as águas, são os rios, é a natureza, é tudo aquilo que nos envolve. Também é património, portanto, este é bastante material até. Vejo com bons olhos, portanto, percebi pelo aquilo que vem na comunicação social tem sido faseado. Aliás, estas palavras, este investimento foram anunciados quando o Sr. Ministro estava precisamente a ver a limpeza das areias, ali das lamas, ali na zona de Vila Velha de Ródão, e anunciou. Portanto, há aqui coisas que é a primeira vez que ouvimos falar, portanto, concentrar a informação e gerir a informação através de uma plataforma tecnológica. Isto pode parecer pouco, mas não é, porque nós temos realmente muitas autoridades com poder em algumas matérias e acabamos, às vezes, aqui um bocadinho perdidos. Eu já não falo só na parte da investigação, mas também na parte do cidadão. Onde é que eu vou, onde é que eu apresento queixa sobre estes atos que presenciei. Portanto, vejo com muito bons olhos que voltem os vigilantes da natureza e, portanto, nomeadamente com a contratação de guarda-rios. Precisamente em 2016, quando foi para a negociação do Orçamento de Estado de 2017, o PAN propôs que se contratassem, salvo erro, 50 novos vigilantes da natureza nos anos seguintes. Isso não foi possível, porque foi alegado na altura que não teria custos que não eram comportáveis. Entretanto, isto é uma situação para o Rio, mas o vigilante da natureza não está só no Rio, está na floresta, está nas aldeias, está perto das pessoas, portanto, esse tipo de proximidade. O vigilante da natureza vigia. Há muita tendência de pensar que ele só vigia um incêndio ou a floresta. Não, ele, pela proximidade que tem à terra, consegue trazer informação pertinente sobre as espécies e sobre outras coisas que lá andam. Em relação ao Rio Tejo, e de facto eu vi essas imagens em Alcochete, fizeram-me lembrar as imagens que estão a fazer há exatamente um ano em Alhandra e em Vila Franca de Xira, que houve cidadãos que fizeram queixa, uns fizeram na CEPNA, outros na Brigada Ambiental não me estou a lembrar do nome, da PSP, e de facto até hoje a verdade é que está mesmo a fazer um ano e não conseguimos perceber o que é que se passou. E, portanto, é com bons olhos, de facto, que vemos isto, porque o Tejo, nós, o ano passado, olhávamos para o Tejo com uma preocupação, porque também tinha a questão dos caudais e da seca e de outros problemas a montante, mas para quem vive à frente dele desde sempre, e, portanto, aquelas imagens que nós assistimos o ano passado, e que as autoridades não consigam dar às pessoas uma justificação, uma mínima explicação do porquê, podem até ser, em alguns casos naturais. Nós não sabemos. Às vezes o pior é a suspeita. E, portanto, isto de agregar a informação e de manter uma base de dados, se possível, também para que qualquer cidadão tenha acesso e possa dar... Fazer as denúncias? Fazer não só as denúncias, mas ver o seguimento realmente daquilo que observou, se é a primeira vez, se não é. Portanto, a transparência de processos nestas matérias são também importantes, dão confiança ao cidadão. Nuno, relativamente a este plano de ação Tejos Limpos, estás confiante que vão começar a surgir resultados e, enfim, que as pessoas estão mais consciencializadas para esta questão da preservação do rio? Já falámos aqui várias vezes do Rio Tejo e da poluição. É difícil estar confiante, não é? Eu quero só dar meio passo atrás. Nós que, há bocado, falávamos sobre a questão da evolução da humanidade, não é? E a questão de já não aceitar os maus tratos aos animais. Quer dizer, o cuidar da água é para a nossa sobrevivência. Se tivéssemos que pôr isto por prioridades, quer dizer, as corridas de touros e os animais ficavam lá embaixo e a água com muita coisa. A água está... Não, mas se tivéssemos que definir, não temos. Obviamente. Por acaso, em alguns casos temos, e a questão da água é qualquer coisa de fundamental. Eu acredito que a partir deste momento há um olhar diferente, não é, sobre o rio. Estamos todos muito mais atentos, não só todos, quando digo todos, como um todo, o país, não é? Não só aqui as populações
borda d'água, que eu também sou, mas também o resto do país, porque é inadmissível aquilo que está a acontecer. Não é os 2,5 milhões de euros previstos agora de investimento, que se juntam 1,5, salvo erro, da limpeza das lamas, é que se junta mais 3 ou 4 ou 5 milhões de euros de investimento nos sistemas de dique a propósito das cheias e da proteção das populações, mais as dezenas, se calhar podemos dizer assim mesmo, as dezenas de milhões de euros que se gastou em hectares e em estações de tratamentos de resíduos, estações de tratamento de água, tudo isso foi um esforço, e é um esforço que o país faz para se modernizar, para contribuir também para um mundo melhor. E de repente temos 2 ou 3 empresas, que isso é que chateia profundamente, e eu digo isto até com alguma vergonha também, porque o PS tem estado várias vezes no governo nos últimos 40 anos e nunca foi capaz de acabar com isto. Nós sabemos quem são, podemos não saber em concreto, agora esta que fizeste referência, de Alcochete, qual é que foi a empresa, foi a empresa A ou B. Mas sabemos que há a empresa A e a empresa B. E a empresa C, D, E, F. Quer dizer, conhecemos o percurso todo do Tejo e sabemos quais são as empresas que são poluentes. E isso é que já não é aceitável. É sabermos e não haver capacidade de intervenção. Aquele absurdo de termos a APA a mandar encerrar a empresa e o Tribunal a dizer reabra-se a empresa porque houve ali um procedimento qualquer administrativo. Em momento algum, ninguém põe em causa que foi aquela empresa que poluiu. Pois há um procedimento qualquer administrativo é que invalida a decisão da APA. Não é aceitável. O Tejo, para além da importância da água para nós, para o ser humano e para coisa, é fundamental. Provavelmente, agora, com esta alteração do paradigma do turismo, já temos mais marcas, mas é qualquer coisa que identifica Portugal no mundo inteiro. É uma porta de entrada para desenvolvimento de toda uma região, de um ribatejo que agora ainda que administrativamente Vila Franca e Alverca e Alcochete e Montijo não façam parte desse ribatejo, mas identificamos-nos uns com os outros. Toda esta entrada na região do ribatejo pelo Tejo é uma oportunidade que temos, é uma oportunidade de desenvolvimento turístico numa altura em que Lisboa é o centro do mundo, basicamente, das capitais mais visitadas do mundo, em que nós depois não podemos desaproveitar este potencial natural que temos aqui e muito menos podemos projetar este tipo de imagens de poluição nos turistas. Os turistas são pessoas, tirando aqueles que vão às bullfights em Albufeira, a maior parte dos turistas são turistas com sensibilidade ambiental, sensibilidade ecológica e que também decidem os seus roteiros e destinos turísticos em função de episódios como este que aconteceu agora. Não sei qual é que é a razão, também pode haver alguma razão natural. Às vezes acontece também por razões naturais esse tipo de acontecimentos, de aparecerem peixes mortos. É difícil ser o caso, considerando todo o histórico do Rio. Mas nós não podemos continuar a fazer isso. Nem podemos, eu também, já agora, só para valorizar e para terminar desta fase, parece-me inacreditável nós ainda hoje, e bem, valorizarmos a concentração de informação e a disponibilização de plataformas para que todo o processo seja transparente. Quer dizer, nós temos capacidade de fazer isso há seguramente mais de 10 anos. Capacidade tecnológica. Há mais de 10 anos para fazer isso. E ainda estamos em 2018. Quer dizer, ainda bem, finalmente, não é? Que se vai fazer isso. Nós não podemos ficar orgulhosos e satisfeitos por termos a Google a instalar-se no nosso país e depois não termos esta capacidade de ter todo o processo da administração pública, todo o processo da administração pública de forma transparente. Eu pedia só também à Adélia, e uma vez que estamos a falar nestas questões que têm a ver com a poluição, também a Adélia também poderá falar
sobre esse assunto, uma vez também tem conhecimento, que tem a ver com a poluição das zonas ribeirinhas, não só no que diz respeito ao rio, mas as próprias pessoas que, portanto, não têm cuidado na preservação. Há aqui ainda muito por fazer em termos de mentalidades. Temos aquela questão dos plásticos, e depois nos plásticos também vamos falar aqui sobre uma matéria mais específica, mas pedia-lhe então que comentasse esta questão do plástico e a forma como as pessoas também vivem e preservam ou não as suas zonas ribeirinhas. Depois vamos ouvir também o Nuno. Nós vivemos à beira-rio, de facto, e à beira-mar, e os mares são a maior superfície deste planeta. E tendemos a achar, quando não vemos algo, não existe. O povo costuma dizer, fora da vista, longe do coração. E com a poluição acaba por acontecer um bocado. Existe certo tipo de comportamentos que realmente não são aceitáveis. Nós estamos a falar de comportamentos de empresas, não é? Não sabemos se é a A, se é a B, se é a X, elas lá estão. Mas depois há tudo aquilo que nós também podemos fazer e que está na nossa mão. Isso não pode ser descurado. Portanto, existe a parte macro, que é esta, falámos anteriormente, e a micro. E a micro é as destas garrafas que proliferam nas margens do Rio Tejo, e basta passar nos passeios ribeirinhos aqui da nossa zona. Portanto, uma série de produtos que são descartáveis, que são utilizados uma vez e que as pessoas não deixam ali. Às vezes, eu estou convencida que não têm consciência. Eu vou deixar aqui este prato de plástico, e tal, daqui a um bocado vem o senhor, varre e leva. Nisto, entretanto, já veio o vento, já levou para o Tejo, já levou para o oceano, e, portanto, temos o problema dos microplásticos, que é uma coisa séria e que tem que ser pensada, porque existe, de facto, microplásticos não só de pedaços grandes que se vão degradando e já são encontrados dentro de peixes que chegam à cadeia alimentar, não é? Como também cosmética, detergentes que utilizam já por si microplásticos abrasivos para tornar os produtos mais apelativos ao consumidor, mas todo esse tipo de comportamentos, esse sim está na nossa mão. E, portanto, nós, enquanto temos este tipo de programas para combater a poluição do Rio Tejo, o industrial, e tudo, também temos os nossos próprios comportamentos, as coisas que fazemos em casa, os cotonetes pelo esgoto e outro tipo, porque quando nós, de facto, vamos ver algo que parece muito limpo e despoluído e a água até está límpida à vista desarmada, mas quando, de facto, nos baixamos ali naquelas plantas marinhas e constatamos que não é assim. Não sei se quer também deixar alguma nota da imagem que foi comentada esta semana nas redes sociais, a imagem no fim da festa do Coente Encarnado com os plásticos todos. Enfim, o que acontece também em várias festas a nível nacional, não só aqui Sim. no Concelho de Vila Franca de Xira. Não sei se quer fazer algum Aquela imagem em Vila Franca, porque foi captada em Vila Franca. Ela não é diferente de Lisboa, Porto, Viana do Castelo e outras, muitas, pelo país e pelo mundo. Portanto, é uma festa, acontece. Só que sabendo nós, e para quem não viu a imagem, refere-se a que estão a limpar os copos de plástico, aqueles fininhos descartáveis que só utilizamos e bebemos uma cerveja ou uma água uma vez e que ficam ali no chão. Mais que estarem no chão, porque eles não vão ficar ali no chão, é óbvio que o Serviço Municipal vem e vai apanhá-los e vai encaminhá-los, não é? E a necessidade da quantidade de resíduos que estamos a encaminhar para aterro ou para reciclagem, não sei agora exatamente qual é o destino, se é separado, eu estou em crer que sim, eu acredito que sim, que seja, mas desnecessariamente, quando existem formas que já começam a ser utilizadas em algumas festas, também aqui na zona de Lisboa, ainda há dias li numa freguesia do município de Cascais, não me recordo, por isso não vou referir, em que se pode perfeitamente dar não se pode utilizar vidro, nem barro, nem nada que coloque em causa a segurança das pessoas, mas as pessoas podem adquirir um pequeno recipiente, um copo de plástico, daquele risco que utilizamos em casa, que mandamos aos miúdos para o infantário, e usar esse copo durante o tempo que estão na festa. E, portanto, são menos resíduos que vão para aterro, que vão para a reciclagem desnecessariamente. São tipos de comportamentos. Isto, curiosamente, ainda há bocadinho até falávamos ali fora, até pode ser uma fonte
de receita para ajudar nessa mesma festa, porque as pessoas adquirem por um preço simbólico. A maior parte até se calhar leva para casa de recordação, ou então devolve, recebe o que pagou só um bocadinho e acaba por serem menos resíduos que vão para a terra. Não sei se queres deixar também alguma nota ou algum exemplo desta questão da poluição e dos plásticos e da forma como se vai olhando para estas questões. Está tudo nas mãos, entre aspas, da geração seguinte? Não, está tudo nas mãos desta geração, não é da seguinte. Esta geração é que tem que fazer esta passagem. Obviamente pressionada pelas novas gerações, mas também pelas velhas gerações, ou pelas gerações mais velhas, que, no caso do Rio, vão olhando com olhos cada vez mais tristes para o Rio. Não é? Ainda que os comportamentos na altura deles fossem naturalmente esses, do lixo ser enviado para o Rio, mas o que era o lixo deles e o que é o nosso lixo agora, exato. que é uma coisa completamente diferente. Acho que nós estamos agora também fruto de todo o conhecimento que vamos adquirindo, da facilidade com que a informação nos chega, estamos a ficar todos muito mais conscientes do impacto, nomeadamente do plástico, nos oceanos. Aquelas imagens que se vêem, não só das ilhas de plástico, mas depois dos golfinhos e das tartarugas, são coisas que nos afligem a todos, de perceber que aquilo resulta meramente da estupidez do nosso comportamento, não é? Porque bebemos a água, bebemos a cerveja ou o sumo e mandamos o copo. Essas imagens das festas são um clássico das festas, são um clássico das oposições versus posições, quer dizer, isso acontece sempre, obviamente as coisas vão ser limpas. Vou dar um exemplo de como às vezes se pensa que se está a fazer algo de muito bom e depois resulta tudo mal. Na freguesia da Glória, durante as festas, a junta de freguesia costumava recolher o lixo todo do chão, punha-o lá num terreno que tem, onde agora é uma pista de motocross, e entretanto, com a atividade toda, eles não tinham tempo de fazer logo aquela separação, aquilo ficava lá, e depois, passados uns tempos, é que iam lá, separavam os plásticos, do resto. Houve um jornalista lá da terra que aquilo lhe pareceu um atentado ambiental, e então fotografou, uma desgraça, porque a junta de freguesia estava a pôr o lixo e os copos e coisas tudo ali no terreno. E eles resolveram aquilo muito bem no ano a seguir. Quem varria as ruas, quem apanhava o lixo, agarrava naquilo, para dentro do caixote de lixo. Já não houve mais polémica nenhuma sobre a colocação do lixo lá naquele terreno, foi para a terra. Estes são exemplos destes, são mais comuns. Acho que nós, sobre a questão, em concreto, dos copos, mais 2 ou 3 anos, eles vão deixar de existir nas festas. Vai passar a ser esse plástico semi-rígido, muito mais coisa, que se constitui também ele próprio como uma fonte de rendimento das organizações, e nós também vai-nos começar a pesar também na consciência. Isso hoje, por exemplo, já se vê muito, ainda se vê algumas, mas já se vê muito menos beatas de cigarros no chão. E os fumadores têm vindo a diminuir, há também agora as novas variantes do fumar, mas nota-se que há uma preocupação mesmo das pessoas que continuam a fumar de forma com os cigarros clássicos, de não mandarem imediatamente a beata para o chão. E então na praia isso nota-se muito. Já que o plástico não é a mesma coisa, nota-se bocados de plástico em para as praias, que é uma loucura, infelizmente, com as beatas já não. Por aí vamos evoluir. Agora, isto não vai lá, só vai lá com estratégias musculadas. Eu espero que a Europa já tem agora uma estratégia, não é? Agora, desde o início do ano, que são 37 documentos, todos eles muito bem elaborados, a maior parte deles não estão traduzidos, não é traduzidos para o português, não estão traduzidos para as línguas dos 28 países, e isso faz toda a diferença. Não é para a questão técnica, porque esses sim, mas é para o Zé Povinho, aqui para o nosso, para o Zé Povinho perceber o que é que a Europa quer também disso. E o fecho da economia circular, perceber-se que há desenvolvimento, há investimento, há criação de emprego, há retorno, há valor acrescentado em fecharmos o circuito do lixo, digamos assim, em que quase todas as matérias podem ser aproveitadas. É uma oportunidade que, para países como Portugal, que tem
que tem pouca capacidade industrial para competir com o resto do mundo, pode apostar nestas matérias. E nós aqui na região, por maioria da razão, porque temos os 2 servers na chamusca, temos que ter esta capacidade e constituir-nos como exemplo para todo o país e também, como é óbvio, para a Europa, para irmos, se calhar, para envelhecermos com a consciência um bocadinho mais tranquila em relação ao comportamento que vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Nesta matéria também foi aprovado recentemente e esperamos ter então implementado o sistema de reciclagem ou de recepção, pelo menos, das embalagens de plástico e de latas, e à semelhança do que existe noutros países da Europa e que, curiosamente, em Portugal foi feito durante muitos anos com o vidro. As pessoas não deitavam o vidro fora, não havia o vidrão, mas levavam de volta ao supermercado. Portanto, isso acabou, mas isso tem que ser regressado. Isso tem que regressar porque isso é um incentivo a que as coisas não fiquem pelo chão. Não é um incentivo económico, não é isso que está em causa. Porque a garrafa, mesmo que não nos devolvam o dinheiro, o consumidor já pagou. Portanto, essa questão não se pode ver por esse prisma. No outro dia, só agora, porque às vezes eu pensei que isto é tudo muito fácil, mas depois como é que se faz? Uma familiar minha também decretou lá o fim das palhinhas em casa. E eu achei que, sim senhora, é uma boa medida de nós tomarmos. Agora acabou as palhinhas cá em casa. Sim. Entretanto, tenho 2 pacotes de palhinhas em casa, não sei o que é que lhes faço. Agora nós vou mandar fora, não é? É entregue numa escolinha. Temos que eles que podem agora fazer este tipo de coisas, manualidades este tipo de coisas utilizar a criatividade. Pois, olha, se calhar é isso. Uma ideia. Bem, ainda haviam aqui mais 2 temas para tratar, mas já não vamos ter tempo. No entanto, eu pedia só um comentário muito breve. Aqui uma questão que foi anunciada pelo CDS-PP, nomeadamente pela Presidente da Associação Cristas, que admitiu 1% para a cultura. Não sei se querem fazer um comentário muito breve. Sobre o 1% para a cultura, todos nós concordamos com isso. A forma do executar é muito difícil. Vindo a proposta da Presidente do CDS, quer dizer, a gente sorri. Adélia. Foi algo que que foi pedido por várias franjas da população aqui há uns meses. Portanto, eu não vi essa notícia, pelo menos até à hora de chegar aqui. E isto um bocadinho, como diz o Nuno, eu acho que sim. Depende agora do que é que o Estado acha cultura. Terminamos assim mais uma edição do Checkmate. Regressamos no próximo sábado aqui no canal IU a partir do meio-dia. Bom dia.